criação de consultas ou criação de relatórios dentro do SAP. O segundo tópico, ele talvez exija, né, das pessoas aí, de vocês, né, de usuários, né, dos utilizadores do SAP, um conhecimento mais técnico. Dependendo da consulta, dependendo do relatório que vocês queiram extrair do SAP, vai demandar de um conhecimento mais técnico. O SAP é livre para vocês construírem, mas a pessoa tem que ter um domínio, um conhecimento maior. Ou a pessoa tem esse conhecimento maior, ou ela pode contar com a G2, nos acionar, e a G2 desenvolve esses relatórios. É um serviço que nós oferecemos para o nosso cliente. O meu objetivo, na verdade, agora, é fazer uma demonstração de como vocês conseguem criar consultas ou relatórios mais simples. Vocês mesmos, usando o SAP, podem gerar essas consultas. Os relatórios e consultas mais simples vocês podem fazer, não precisa de um conhecimento avançado, nada muito específico. Eu quero provar para vocês que vocês vão conseguir fazer essas consultas. Então, qual que é a necessidade, pessoal? Por que a gente está falando isso, né? Essa necessidade, ela ocorre para todas as empresas, né? Qual a empresa que não precisa extrair as informações do seu SAP, do seu ERP? A empresa quer saber o quanto que ela vendeu no mês passado, o quanto que ela vendeu ontem, qual o produto que ela mais vende, ou qual o produto que ela mais compra, que produto que está parado no estoque. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro citando necessidades das empresas, né, das pessoas, em cima dos dados aí que acontecem dentro da empresa. Então, extrair as informações de um sistema, do SAP, é uma necessidade real para todo mundo. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma consulta. Nesse exemplo simples, eu tenho uma consulta do SAP, onde eu consigo enxergar aqui o faturamento da minha empresa. Eu enxergo aqui quem é o cliente, o nome do cliente, a data que eu fiz aquele faturamento, aquela venda, quando vence aquela nota, qual o total daquela nota, eu poderia enxergar se a nota está paga ou não, e por aí vai, né, inúmeras funcionalidades ou necessidades que vocês queiram com isso. Então, extrair informações é fato, todo mundo precisa ter informação para tomar decisão, para ter alguma ação dentro do negócio de vocês. Para conseguir isso, nós precisamos construir consultas dentro do SAP. Bom, e como é que cria uma consulta, tá? Para criar uma consulta, né, é necessário, né, seria necessário que vocês conhecessem uma linguagem de programação, como essa que eu estou mostrando aqui nesse slide. Aqui eu tenho um código, vamos chamar assim de código. Esse código aqui utiliza a linguagem SQL, e através desse código, através dessa escrita desse código, se eu rodar esse código dentro do SAP, eu vou ter uma consulta funcionando. Porém, se eu mostrar para vocês esse código aqui, talvez aí para alguns que já conhecem isso aqui seja muito simples esse código, mas talvez para outros isso aqui seja extremamente complexo. Talvez você já falou, gente, o que é isso? Não estou entendendo nada, não sei o que é inner join, não sei o que é from, para que serve isso. Pode ser extremamente complexo. O que eu quero mostrar para vocês é que nós vamos conseguir fazer as consultas simples sem precisar escrever esses códigos, tá? Para consultas ou relatórios mais complexos, mais detalhados, a pessoa precisa sim entender melhor como escreve isso, o que significam esses códigos, como que se estuda isso, né? Na verdade, existem cursos técnicos para as pessoas aprenderem a escrever consultas em SQL. Não é nosso objetivo aqui deixar vocês aí técnicos em consultas em SQL, mas sim mostrar que consultas simples vocês conseguem fazer no SAP. Só um segundo, pessoal, tomar uma água aqui. Pronto, voltei. Então, fiquem tranquilos, para quem nunca viu nada disso, vocês não vão precisar escrever isso aqui. Se um dia vocês estiverem escrevendo esses códigos, parabéns, vocês estão evoluindo aí e com certeza estarão criando muitas consultas, muitos relatórios dentro do SAP. Bom, vou avançar um slide e aí eu queria dar um overview rápido aqui para vocês entenderem um conceito, tá? Quando nós trabalhamos com consultas no SAP,
ou com qualquer sistema, na verdade, vocês vão começar a ouvir alguns nomes como tabelas, campos, tá? Isso faz parte, né, do vocabulário aí das pessoas que estão construindo consultas. Pode parecer complexo, mas no fundo acaba sendo simples, né? Tudo que nós fazemos no SAP, vou voltar aqui para a tela do SAP e vou mostrar aqui para vocês. Vou até pegar aqui aquela nota fiscal de entrada, aquela compra que eu tinha feito aqui do curso técnico. Quando eu enxergo isso no SAP, eu enxergo uma única tela. Eu enxergo aqui o meu fornecedor, as datas, o produto, o serviço que eu comprei, né, o produto que eu comprei, se fosse o caso. Na prática, todas essas informações dentro, né, lá atrás, elas ficam armazenadas em tabelas. Tá? E são muitas tabelas. Na verdade, não fica apenas em uma única tabela, mas sim em muitas tabelas. Esses dois prints que eu dei aqui seriam um exemplo do faturamento. Do lado esquerdo, eu tenho a tabela de faturamento, a tabela de nota fiscal de saída. As tabelas têm nomes dentro do SAP. A tabela de faturamento, a tabela de nota fiscal de saída, é conhecida por, o nome dela é OINV. E os produtos, né, os itens que eu estou vendendo, que eu estou faturando naquela nota, naquele faturamento, eles ficam na tabela INV1, INV1. Essa tabela armazena os itens que eu estou faturando, os itens que eu estou vendendo. Existem inúmeras tabelas, não dá aqui para ficar falando de todas as tabelas, mas agora eu só queria que vocês entendessem que as informações ficam armazenadas em tabelas dentro do SAP. E detalhe, quando eu faço, por exemplo, um faturamento dentro do SAP, vou até mostrar a tela do faturamento. Vendas, nota fiscal de saída. Aqui eu tenho a nota fiscal de saída, eu tenho o faturamento. Nesse momento, nós estamos enxergando uma única tela dentro do SAP. Na prática, lá no banco de dados, essas informações estão armazenadas em duas, na verdade, em muitas outras tabelas do SAP. Então, para criar um relatório mais complexo, algo mais detalhado, é necessário conhecer essas tabelas. É necessário entender como essas tabelas estão ligadas. Porque em uma venda, né, em um faturamento da empresa, eu posso vender muitos produtos para um cliente. Essas tabelas, elas ficam interligadas, elas ficam conectadas, né, para que todo o funcionamento, né, daquele faturamento, do preço, do imposto, para que tudo isso funcione. Eu vou mostrar agora para vocês como gerar, então, uma consulta que vai olhar para essas tabelas e vai trazer esses resultados dentro do SAP. Como fazer isso, pessoal? Deixa eu voltar para o meu SAP e venho para cá. Vou acessar o menu de ferramentas do SAP, vou acessar aqui o submenu consultas, e aí tem uma opção aqui chamado assistente de consulta. Tá? Vou clicar aqui. O assistente de consulta, como o nome diz, é um auxiliar, um ajudante nosso aqui, para que a gente possa construir consultas, tá? Esse assistente, eu diria que ele é para a pessoa que não sabe fazer nada de consulta. A pessoa que não conhece nada aqui daquele código em SQL, por exemplo, que eu mostrei, ele consegue usar aqui o nosso assistente e no final ele vai ter a consulta dele. Para um usuário mais avançado, eu sei que tem pessoas aí que estão vendo o webinar que já sabem com bastante facilidade já em criar consultas, o assistente ele é tão simples que até irritaria esse usuário mais avançado. Então, para o usuário simples, ele vai servir, ele vai ser bom. Bom, o que eu faço no assistente? O assistente ele vai passar aqui por 5 etapas, né? Eu estou na primeira etapa. A primeira etapa é só uma explicação, boas-vindas aqui. E aí eu vou clicar no seguinte para eu avançar para a etapa 2. Etapa 2 de 5. O que o SAP quer saber na etapa 2? Ele quer saber o nome da tabela. Né? Ele está perguntando aqui, ó, selecione as tabelas para o seu relatório. Então, nesse momento, eu preciso informar a tabela que eu quero consultar. Se eu fosse seguir aqui até o meu PPT, antes eu falei para vocês a tabela de faturamento. Ó. A tabela OINV é a tabela do faturamento. A tabela INV1 é onde eu tenho os produtos que eu estou faturando. Então, eu poderia entrar aqui nessa lista e digitar a tabela que eu preciso, a tabela OINV. Digito a tabela que eu quero, aperto a tecla Tab
e o SAP já selecionou a tabela da nota fiscal de saída. Eu digitei OINV e ele já trouxe para mim o nome dessa tabela. Eu poderia colocar também a tabela dos produtos. Então, eu posso colocar a INV1, tab, e ele já colocou a nota fiscal de saída, linhas, que é onde eu tenho os produtos. Então, aqui é muito simples. Na verdade, a parte difícil é que eu preciso saber qual é o nome das tabelas, né? Essa é a parte mais complexa. Como saber o nome das tabelas? E aí o SAP tem uma ajuda muito boa para vocês. Tem um segredo para a gente descobrir aqui o nome das tabelas. Basta fazer isso aqui, pessoal. Acessem, entrem na tela que vocês querem consultar. Então, se fosse o faturamento, a nota fiscal de saída, eu vou deixar ela aqui. Aqui no menu Visão, vocês vão ligar, habilitar essa opção aqui, ó, Informações do Sistema. Esse recurso tem que estar marcado. O meu já está marcado. Se eu clicar aqui, eu vou desmarcar. Então, vou voltar e vou marcar aqui, ó, Informação do Sistema. Quando eu faço isso, ao passar o mouse sobre um campo, ó, deixa eu pegar uma nota já gravada, já inserida, pegar essa última nota, eu vou passar o nome aqui onde está o código do cliente. Quando eu paro o mouse sobre esse campo, na barra de status, ó, vou apontar com o mouse aqui embaixo, ó, aqui, pessoal, aqui é a barra de status, tá? Eu vou parar o meu mouse lá em cima, mas eu quero que vocês olhem aqui para a barra de status, que é aqui embaixo. Eu vou parar meu mouse lá no código do cliente, e lá embaixo vocês vão enxergar a opção OINV, que é o nome da tabela, vírgula card code. Card code é o nome do campo. Vou parar o mouse lá no 16. Parei o mouse no 16. Lá embaixo, de novo, aqui na barra de status, vai aparecer a mesma tabela, OINV, só que o campo onde está o 16 é o doc, né? É o doc, esse doc num, tá? É outro campo. E os produtos, eu vou parar aqui em cima do meu skate, o produto que eu vendi, parei o mouse ali em cima do skate, lá na barra de status, eu vou enxergar que a tabela é a INV1 e o campo é esse DS Description, né? É o nome do campo. Com isso, é muito simples descobrir o nome das tabelas. Isso funciona, pessoal, para todas as telas. Pedido de compra. Vamos descobrir o nome da tabela do pedido de compra. Entra na tela do pedido de compra, passa o mouse em qualquer campo do pedido de compra, e lá embaixo na barra de status eu vou enxergar que o pedido de compra fica na tabela O por. E o campo que eu parei lá é o campo Card Name. Pronto. Ficou bem mais simples de descobrir o nome das tabelas do SAP. Tá? Então, vou voltar para o meu exemplo aqui. Eu tenho a tabela OINV e tenho a tabela INV1, que são os produtos que eu estou faturando. Selecionei as duas tabelas que eu preciso, eu vou clicar no botão seguinte, próxima etapa. Próxima etapa da construção dessa consulta. Eu vou poder indicar, né? Vou até ler a pergunta. Selecione os campos que você deseja e sequências de ordenação. Pessoal, o que é campo? Eu não falei aqui antes, né? Aqui eu mostrei para vocês duas tabelas. A tabela do faturamento e a tabela dos itens do faturamento. Campos são todas as colunas de uma tabela. Então, a coluna do código do item é um campo. A coluna aqui do nome do item é outro campo. A coluna da quantidade é outro campo. Então, uma tabela nada mais é do que uma junção de vários campos. Vou voltar para o SAP. Vou dizer aqui primeiro qual a tabela que eu quero analisar, que campo que eu quero, né? Eu quero um campo da tabela nota fiscal de saída. Vou clicar na coluna do campo e vou pressionar a tecla Tab no meu teclado. Vai abrir uma lista de campos, que vai facilitar um pouco aqui a localização. Para quem não conhece, né, o nome dos campos, vocês podem usar aqui a barra de rolagem do SAP. Notem como tem muitos campos dentro dessa tabela, mas é só procurar aqui, tá? Como eu já conheço alguns campos, eu vou ganhar um tempinho aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui o campo. Eu vou colocar aqui, eu quero o campo Card Code. Ó, comecei a digitar aqui, ele achou para mim o Card Code. Card Code nada mais é do que onde fica o código do cliente, né, no caso do faturamento. Segunda linha, quero outro campo. Clico no campo. Clico aqui nessa linha, né? Fazer correto. Clico nessa linha, Tab, ele me dá a lista aqui de campos. Eu quero o campo Card Code, eu quero o campo Card Name
quero, card name é o nome do cliente. Mais um, clico aqui, tab. Quero agora, deixa eu colocar aqui o número do documento, que seria o número daquela nota fiscal de saída. Quero saber também a data. Vou colocar o campo DocDate, que é o campo da data. E quero o valor da nota. Então, eu vou colocar o campo DocTotal, é o campo que tem o total do documento. Deixa eu deixar visível aqui as colunas para vocês. Pronto, está aqui. E eu quero também saber os produtos que eu faturei. Então, na sexta linha aqui, eu vou trocar aqui agora para nota fiscal de saída linhas. E vou dar o tab aqui novamente, só que agora eu estou enxergando os campos da tabela INV1, que no fundo é a tabela das linhas, onde ficam os itens. Vou colocar aqui o item code, que é o código do meu item. Mais um. Vou colocar o nome do item, né, que é esse campo description. Quero colocar o campo quantidade, para eu saber... Achei aqui o campo quantidade, para que eu saiba quantos itens eu vendi. E vamos colocar aqui o campo do preço. Quero saber o preço desse item também. Imagine que é isso que eu quero. Listo, então, aqui os campos desejados. Nessa coluna chamada sequência de ordenação, eu posso pedir para o SAP ordenar os documentos na ordem crescente ou decrescente. Exemplo, eu posso pedir para o SAP ordenar pelo preço, pelo total do documento, melhor dizendo. Então, eu vou falar, ó, SAP, ordene para mim aqui pela coluna do total do documento e ordene como? Crescente ou decrescente? Eu quero que ele faça de uma ordem crescente, do menor faturamento para o maior. Por que eu coloquei um aqui? Porque eu posso usar mais de um campo para fazer classificação. Então, o primeiro campo que o SAP vai olhar para ordenar é o total do documento. Ele poderia reordenar por um segundo, por um terceiro campo, e por aí vai. Eu tenho aqui o campo de grupo, que é um pouquinho mais avançado, são para consultas e relatórios mais avançados. Eu não vou focar aqui agora. De novo, se vocês tiverem mais interesse, deixem as mensagens aí que a gente aprofunda o assunto aí com vocês. Vou clicar no botão seguinte, a etapa 3 aqui está concluída, vou para a etapa 4. A etapa 4 também é um pouquinho já mais avançada, mas eu vou dar um exemplo aqui que fica interessante. Eu tenho aqui duas abas, que no meu caso são exibir condições e exibir relações. Exibir relações, isso aqui são relacionamento entre as tabelas. Para quem já conhece aí a mais avançada, aqui é para fazer o inner join, left join, right join. Eu vou fazer o simples, que já funciona e nem vou precisar mexer aqui, ó. O simples já vai ajudar muito vocês. Para coisas mais avançadas, eu teria que trabalhar um pouquinho aqui. Essa aba de exibir relações. Vou mexer na primeira, exibir condições. O que eu posso fazer nas condições? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu quero uma lista de faturamento, só que eu quero todos os faturamentos que eu tive na empresa a partir de R$500. Os faturamentos pequenos, menores de R$500, não me interessam nesse relatório, nessa consulta. É para isso que serve a aba exibir condições. Eu vou selecionar então aqui, nessa coluna tabela, nota fiscal de saída. Eu vou dizer que eu quero olhar o campo DocTotal. Lembrando que o DocTotal nada mais é do que o total do meu faturamento, o total da nota fiscal. Coloquei o campo DocTotal, que pertence à tabela OINV, e vou selecionar a minha condição. A condição é maior ou igual, menor, igual, diferente. No meu exemplo, eu preciso que seja maior ou igual. E aí eu posso colocar o valor. Seguindo o exemplo que eu tinha falado, seria os R$500. O fato de eu preencher isso dessa forma vai fazer com que o SAP só me traga nessa consulta os faturamentos cujo total da nota fiscal, não o total por produto, o total da nota, que pode ser o resultado de vários produtos, quando o total dessa nota for maior ou igual a R$500, ele deve ser incluído no meu relatório, na minha consulta. Só isso que eu preciso preencher aqui. Vou dar um seguinte, vou dar um avançar, e cheguei na última etapa. Nessa última etapa, vocês vão poder enxergar o que eu havia mostrado antes para vocês lá no meu PPT, né, essa consulta aqui, que utiliza uma linguagem SQL.
vocês vão observar que o próprio SAP escreve essa consulta para nós. Então, ele já fez aqui um select, o campo card code, select o campo card name, ou seja, aquele select que parecia tão complexo, né, para quem nunca viu, o assistente de consulta do SAP constrói o select para vocês, passando por esse, né, por esse wizard, por esse passo a passo. O final dele é ter essa consulta. Eu vou finalizar, isso aqui está pronto, finalizo, e o resultado disso dentro do SAP é a minha consulta aqui funcional. Aqui na parte de cima eu até enxergo o select pronto, que eu não preciso mexer, né, não preciso alterar, a não ser que eu quisesse, obviamente, alterar o perfil da minha consulta. Eu posso até clicar nesse botão aqui para esconder o select e não ficar visível para as pessoas. A consulta está pronta, tá? O que eu posso fazer com ela? Posso salvá-la. Imagine que essa consulta eu utilizo com frequência, todo dia. Eu posso clicar aqui no botão gravar. Aqui vão aparecer algumas pastas, então eu poderia escolher, até criar novas pastas ou colocar numa pasta aqui pronta. Eu vou chamar de faturamento, ou melhor, vou colocar na pasta faturamento e vou dar um nome para minha consulta. Vou colocar aqui faturamento G2, né? Vou colocar aqui faturamento G2 Roberto, vou pôr meu nome aqui. Dou o nome que eu precisar, que for mais útil, dentro dessa pasta, né, desse local chamado faturamento. Clico no botão gravar. Essa minha consulta está salva, armazenada no SAP. Posso cancelar isso aqui, o assistente ainda ficou aberto, eu posso até sair do assistente e cancelar. Já acabei, pessoal. Se eu precisar rodar essa consulta novamente, hoje, amanhã, mais tarde, no próximo mês, basta que eu acesse aqui o gerenciador de consultas. Ó. Clico nesse botão, ele vai abrir a tela do gerenciador de consultas. Recordando, eu salvei na pasta faturamento, está aqui a pasta faturamento, e está aqui o nome que eu dei para minha consulta, faturamento G2 Roberto. Se eu der 2 cliques aqui, a mesma consulta é aberta na minha tela. E detalhe, né, eu percebo que algumas pessoas têm, quem já viu isso tem dúvida, né? Essa consulta, ela sempre vem atualizada. Hoje, né, nesse exato instante, a minha consulta tem 18 linhas, porque eu tenho, né, como resultado isso. A minha empresa vai continuar trabalhando e faturando. Se eu rodar essa consulta hoje à tarde, amanhã, daqui uma semana, esse relatório vai estar maior, porque novos faturamentos foram inseridos, e se esses faturamentos forem superiores a R$500, eles automaticamente entram no meu relatório. Eles automaticamente aparecerão dentro da visão aqui dessa consulta. Tá? Então é isso, pessoal. Cheguei aqui no fim dessa consulta. Esse assunto também é extremamente grande, né? Na verdade, eu mostrei, e até para deixar eu mostrei aqui o assistente, só recordando a entrada, ferramentas, consultas, e aí eu usei aqui o assistente de consulta, que ele é o mais simples, é para quem não sabe fazer nenhum tipo de consulta. Existem consultas mais complexas, relatórios mais complexos. Essas consultas que vocês constroem, que vocês podem construir dentro do SAP, elas podem ser utilizadas para muitas coisas dentro do SAP. A primeira delas é eu olhar uma informação. Aqui, para mim, isso é uma informação. Eu posso ver quantos faturamentos eu tenho, eu posso enxergar quem são os clientes, quais foram os valores, quais foram as datas. Né? Notem que, só reforçando, né? Reparem que todas as linhas aqui, elas superam R$500, porque eu coloquei essa regra na minha consulta. Eu não quero enxergar faturamento pequeno, é só acima de R$500. Está classificado por valor. Reparem que na primeira linha veio o faturamento de R$600, depois o 980, e o maior está aqui embaixo, que é 16.500. Então, essa consulta ela está pronta e eu consumo ela, eu uso ela como informação. As consultas no SAP servem para muitas outras coisas. A gente pode criar consultas que vão gerar alertas dentro do SAP. As consultas podem ser usadas no workflow de aprovação, que foi tema de um webinar anterior nosso. Nós podemos usar consultas para muitos recursos, para muitas funcionalidades dentro do SAP. Por isso, vale a pena vocês explorarem as consultas. Tá? Só um último tópico aqui, para não falhar e não esquecer. Algumas pessoas me perguntam, Roberto, eu posso imprimir isso? Né?
Até pode, né? A gente pode, por exemplo, selecionar aqui o botão imprimir e o SAP faz a impressão disso. Mas isso aqui, pessoal, ele não está formatado para ficar bonito num papel, numa folha, né? Ou até se vocês fossem salvar num PDF. Fatalmente, se vocês tivessem que mandar isso para um diretor de vocês, para o dono da empresa, de repente para um cliente, para um fornecedor, seria interessante colocar o logotipo da empresa, colocar ali uma formatação legal, bacana, bonita. A consulta que eu mostrei hoje para vocês, ela traz o resultado puro aqui. Eu posso usar ele dessa forma. Se eu quisesse ter uma visão mais agradável, né, uma visão com o logotipo da minha empresa, por exemplo, aí nós precisaríamos transformar isso num relatório. E aí nós poderíamos usar uma outra ferramenta do SAP chamada Crystal Reports. O Crystal Reports ele é um gerador de relatórios. No fundo, o Crystal consome a consulta que eu acabei de construir aqui. Eu teria que pegar, na prática, esse select que eu escrevi aqui em cima. Eu poderia dar selecionar isso aqui, né, copiar esses dados, eu poderia entrar nesse programa chamado Crystal Reports, e aqui no Crystal Report eu consigo criar um layout bacana, bonito, com logotipo, com cor, com negrito, com itálico, com foto, para deixar o meu relatório apresentável para uma impressão. Isso faz muito sentido quando eu quero mandar isso para fora da empresa, né? Se eu for mandar para o cliente, para o fornecedor, eu tenho que mandar uma coisa bonita, um relatório interessante da minha empresa.